Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 ao 17. Como nós temos sempre orientado os irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, para que nós possamos refletir melhor acerca dessas verdades preciosas da palavra do nosso Deus. Diz assim: depois de terem comidos, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos refletir um pouco na vida do apóstolo Pedro e depois nós retomamos esse trecho da palavra para tirarmos dela algumas lições preciosas para as nossas vidas. Pedro é talvez um dos apóstolos mais conhecidos de Jesus. Nós conhecemos bem a sua jornada, né? Pelo menos a primeira parte do livro de Atos narra toda a trajetória de Pedro após a ascensão de Jesus. Mas nós, de uma maneira particular, nós presbiterianos, falamos muito mais acerca do apóstolo Paulo do que do apóstolo Pedro. Mas eu acho que não tem um personagem bíblico que nós possamos nos identificar mais do que o apóstolo Pedro. Principalmente porque Pedro ele tem uma trajetória que a gente poderia chamar de altos e baixos. Pedro é aquele tipo que gostava de se colocar à frente dos outros e falava muitas coisas importantes. Mas às vezes, e me desculpe o termo, falava algumas besteiras teológicas, por causa dessa impulsividade que era natural do apóstolo Pedro. Então a história de Pedro ela nos ensina principalmente sobre a graça de Deus e nos mostra que sempre há possibilidade de recomeçar, né? Não importa quão longe possamos ter ido. E para nós entendermos melhor esse momento que nós temos aqui em João 21, seria importante nós conhecermos um pouquinho acerca dessa trajetória do apóstolo Pedro e do que a gente poderia chamar de altos e baixos, né? As palavras que Pedro falava que eram importantes e palavras muitas vezes ditas por impulsividade, sem conhecimento. A gente pode começar em Mateus 16, Pedro faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Pouco tempo depois daquela famosa pesca maravilhosa, em que Pedro se reconhece como pecador e que está diante de alguém muito santo, ele faz uma declaração e pede: Senhor, se afasta de mim, que eu não sou digno da tua presença. Lembrando muito aquela passagem de Isaías 6, em que Isaías, diante de Deus, ele se reconhece também pecador, homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Então, tal qual Isaías, também Pedro reconhece isso. Mas Jesus responde para Pedro: venha, Pedro, que eu vou te fazer não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E ali começa então a trajetória e o ministério de Pedro. Pouco tempo depois, há um encontro em que Jesus se reúne com seus discípulos e por acaso Jesus pergunta: o que o povo diz a meu respeito? O que o povo fala a respeito de mim? E aí os discípulos começam a responder: uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é João Batista, outros que é Moisés, enfim, qualquer outro profeta. E Jesus vira para eles e fala assim: e vocês, o que vocês acham, pensam de mim? E aí vem a famosa declaração de Pedro, que diz assim:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração foi tremenda. Tanto é que o próprio Jesus reconhece que isso foi inspirado pelo próprio Deus para que Pedro falasse, né? Então não é apenas um momento de revelação, mas também um marco na missão de Jesus, onde Pedro é elogiado por sua fé. E Jesus chama, né? Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas. Quando ele fala Simão, filho de João, João também tem a ver com Jonas. Então, Barjonas, filho de Barjonas, filho de Jonas. Então, por isso que Pedro fala, bem-aventurado és, porque não foi você quem disse isso, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso que você acaba de me dizer. Aí vai se desenrolar toda uma discussão acerca da rocha e o entendimento da Igreja Católica, mas eu não... me permitam passar essa parte, porque eu não vou ter tempo hábil para me aprofundar nessa questão, mas o importante é que ali Pedro faz essa confissão reconhecendo Jesus e praticamente a divindade dele. Pouco tempo depois, em Mateus 14, 29, nós vemos Pedro saindo do barco e caminhando sobre as águas, porque ele vê Jesus caminhando sobre as águas e fala, Senhor, me permita andar sobre as águas também. E ele sai do barco e começa a caminhar. Só que como todos nós, às vezes a nossa fé falha, né? E ele começa a afundar, porque ele não confiou, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tempestade, aí ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, ele ficou com medo e começou a afundar quando Jesus o resgata. Outra situação interessante está lá no momento da transfiguração, que está em Mateus 17. Pedro, Tiago e João estão ali acompanhando Jesus, né, e eles têm uma visão tremenda acerca de Jesus. Eles veem Jesus transfigurado, ou seja, Jesus em sua glória. Ele vê a glória de Jesus e um momento de entusiasmo, ele faz uma sugestão que não tinha muito a ver, quer dizer, era o Pedro falando ali, não mais uma revelação. Porque ele vê lá Jesus transfigurado, acompanhado de Elias e acompanhado de Moisés. E ele fica tão entusiasmado com aquela cena, fica tão feliz de ver aquilo, né, está presenciando tudo aquilo, que ele tem uma ideia do próprio coração do Pedro, né, diz assim, Senhor, é bom que isso esteja acontecendo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E ele nem terminou de falar para Jesus, quando uma voz do céu ecoou, dizendo assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvis. Pedro estava falando alguma coisa que realmente ele não conhecia, né? Porque na realidade quando ele sugere que fosse feito ali 3 tendas, ele estava comparando Jesus a Elias e a Moisés. E foi necessário que Deus dissesse para ele, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvis. Por quê? Porque nós vemos 3 gerações ali, nós vemos Elias, representando os profetas, e vemos Moisés, representando a lei. E junto a eles está Jesus, que é acima da lei e acima dos profetas, sem comparação. Nós fizemos a abertura no livro de Hebreus, e nós vemos lá em Hebreus 1, o autor inspirado por Deus dizendo, acerca, e dando essa ênfase, né? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí ele vai desenrolando, dizendo, ele é o que é o resplandor da glória, a expressão exata do seu ser. Então Pedro, ele sugere uma coisa que ele não tinha conhecimento, ali ele fala uma coisa que ele não entende, porque ele estava realmente comparando Jesus, sendo o próprio Deus, a Moisés e a Elias. Então foi um erro essa sugestão dele, né? Um tempo depois também, quando Jesus revela aos discípulos, aos demais apóstolos, que havia necessidade dele padecer, dele ser entregue aos homens, ser morto, ser crucificado, Pedro,
novamente, achando que ele estava com toda a razão, ele fala: não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, isso jamais lhe acontecerá. Quando ele é repreendido severamente por Jesus. Arreda-te, Satanás. Ele não está chamando Pedro de Satanás, nem dizendo que Pedro está possuído. Mas o que Pedro estava dizendo ali eram palavras de homem, sem conhecimento. Porque Pedro não poderia sugerir que Jesus não cumprisse aquilo pelo qual ele havia sido enviado pelo próprio Deus. Algo que havia sido planejado desde a eternidade. Então, essa repreensão nos lembra que até mesmo os melhores de nós podemos ser usados como instrumentos de oposição ao plano de Deus. Muitas vezes o que nós falamos são palavras não nossas, mas do inimigo, mas nos deixamos levar porque nós achamos que estamos certos. Mas prossigamos. E chegamos talvez num momento crucial acerca do ministério de Pedro, e é o que levou à necessidade de ter levado aquele momento lá em João 21, que nós conhecemos como a negação de Pedro. Pedro, então, ele, mais uma vez, falando acerca da dificuldade da relação entre Jesus e acerca daquilo que viria a acontecer com ele, ele coloca-se à frente dos outros discípulos, outros apóstolos, dizendo assim: Senhor, esses aqui podem até te abandonar um dia, mas eu jamais o abandonarei. Aqui Pedro está querendo dizer que ele poderia dar a própria vida a Jesus, porque ele seria diferente dos demais. Jesus fala para ele assim: saiba você, Pedro, que ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Então isso é realmente muito conhecido. A gente tem lá, relatado em Lucas 22, 54 e 62. Então, apesar da promessa de nunca abandonar Jesus, ele cede ao medo e à pressão, porque quando ele é reconhecido que Jesus está sendo preso, está sendo ali maltratado dentro da casa do sumo sacerdote, mas Pedro se esconde com medo de ser revelado, e com medo de passar as mesmas situações que Jesus estava passando. E ele nega a Jesus 3 vezes. Nega a primeira, nega a segunda. E segundo Lucas, na terceira vez, quando ele nega pela terceira vez, Jesus crava os olhos nele. E aí ele entende aquilo que, ou talvez tenha refletido acerca do que ele havia falado para Jesus, e o fato de ele não poder cumprir aquilo que ele havia prometido. Jesus é preso, Jesus é entregue a Pilatos, e Jesus é então crucificado, passa pela ressurreição, morre, passa pela ressurreição, e aí nós então temos como pano de fundo João 21, que é esse momento em que Jesus se encontra com os discípulos lá no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar que nós conhecemos também como o Mar da Galileia, que é aquele primeiro encontro da pesca maravilhosa que eu falei, aquele primeiro encontro com Pedro. E antes desse encontro de Jesus com os discípulos, a gente percebe que Pedro está completamente desanimado, desnorteado. Em João 21, 3, se vocês estão com as Bíblias abertas, você vai: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Aqui tem uma ideia muito interessante de voltar atrás. Vou pescar significa que ele desistiu. É tipo querendo dizer: eu não quero mais ser pescador de homens, eu quero voltar a ser pescador de peixes. Então, nós vemos aqui um Pedro desanimado, um Pedro disposto a largar tudo para trás, porque ele estava entristecido, ele estava magoado por tudo aquilo que ele próprio havia feito, Negou o seu Senhor 3 vezes, como o próprio Senhor Jesus havia dito a ele. Então essa declaração, vou pescar, ela pode ter visto como uma desistência, como um retorno à vida antiga de pecador, que era a vida que Pedro levava. Ele se sentia perdido, desanimado, questionando seu valor e propósito após ele ter negado Jesus 3 vezes. O encontro com Jesus aqui em João 21, que nós lemos no início, após a ressurreição, é importante porque é um momento de restauração. Irmãos, entendam alguns detalhes que nos esclarece a graça e o amor de Jesus por nós. Ali, Pedro representando a todos nós.
Primeiro porque ele resgata aquele momento em que Pedro é chamado. Porque novamente ali, quando ele fala assim, vou pescar, eles passam a noite toda e não pescaram nada. E quando Jesus aparece na praia e fala, joga as redes para aquele lado ali, que ali vocês vão pegar. E novamente, então, eles pegam ali 153 peixes. Aí, por favor, não me perguntem o que representa esses 153, que não, até hoje eu não consegui encontrar alguém que me explicasse. Portanto, é meramente um número mesmo, talvez tenha algumas conotações, mas isso fica para um outro dia. Mas percebam que há toda uma cena para resgate, para restauração. Um outro detalhe interessantíssimo é o fato de Jesus ter acendido uma fogueira, para ele preparar o pão e os peixes com os quais eles vão se alimentar. O termo aqui usado em grego, para fogueira, para fogareiro, só é citado uma única vez no Novo Testamento, que é quando Pedro nega a Jesus, que quando Pedro se aproxima de um fogareiro que estava aceso lá, porque era uma noite fria, lá no pátio do Sinédrio, a mesma palavra utilizada ali para aquele fogo em que ele estava ali juntamente com os demais homens, onde ele é reconhecido e nega Jesus, é a mesma palavra que é utilizada aqui em João 21, para dizer que Jesus então acendeu esse fogo. Então, isso também para trazer a memória de Pedro, para resgatá-lo. E aí então começa exatamente aquela palavra, né? Porque Jesus prepara então o alimento, eles comem esse alimento e aí, após eles terem comido, Jesus então faz essas 3 perguntas, que à primeira vista parece meio confuso. Por que essas 3 perguntas? A maioria das pessoas já acabam ligando com a negação de Pedro. Então o resgate se toma a partir do momento em que, como ele negou a Jesus 3 vezes, então Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele o ama. Mas existe um detalhe que a gente só consegue perceber quando nós entendemos um pouco acerca do grego, né? Não que eu seja um especialista, mas eu estudei acerca, né? E a palavra que Jesus utiliza nas 2 primeiras perguntas, nós sabemos que o amor em grego tem algumas diferenças, né? Nós temos, por exemplo, o amor ágape, o amor fileus, o amor eros, né? O ágape é o amor mais sacrificial, o amor mais intenso, que é o amor comparado ao amor de Deus pelos homens. O amor fileus, que é um amor fraternal, é um amor de amizade, né? E o amor eros, que é aquele amor mais erótico, que é o amor entre o marido e a sua esposa. Então são esses 3 amores. Então quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo agapau. Então é o mesmo que Jesus diz assim, Pedro, agapas-me. Pedro, você me ama de forma sacrificial, você me ama de todo o seu coração, você me ama a ponto de dar a sua própria vida, Pedro? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu, filheus, ele usa o termo filheus. É mais ou menos como se Jesus perguntasse para ele, tu me amas? E ele responde, não, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí Jesus responde, que Jesus apacenta os meus cordeiros. E aqui os cordeiros, a gente vai entender depois, pelo contexto todo, que é até o cuidado daqueles que estavam sendo aproximados da igreja, né? E Pedro foi um dos primeiros a ter contato com os gentios, né? Quando a gente vê o chamado de Pedro, aquela revelação que fez com que ele falasse com Cornélio, né? E teve a primeira conversão aí de um gentio registrado no livro de Atos. E Jesus novamente pergunta, né? Pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E aí usando novamente o verbo agapau, Pedro, agapas-me, ou seja, você me ama realmente de uma maneira profunda, de uma maneira sacrificial? E Pedro novamente responde que, Senhor, tu sabe que eu gosto do Senhor. Ele vai usar o termo fileus, diferente da pergunta, a resposta dele é diferente. E Jesus vai dizer para ele, pastoreia as minhas ovelhas. E é importante a gente entender que a todo momento, Jesus está chamando ele de volta para o ministério, está restaurando ele para o ministério. Pela 3ª vez acontece algo interessante, que a gente vai entender a graça de Deus e o amor de Jesus por Pedro
representando a cada um de nós. Jesus, ele novamente vai perguntar pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas aí Jesus não usa mais o termo agapau. Ele vai dizer mais ou menos algo como assim: Pedro, você pelo menos gosta de mim? Aí Pedro entende aquilo que Jesus estava querendo dizer e por todo o contexto, por ele ter negado Jesus 3 vezes, ele vai entender, Pedro vai entender e fala assim: Jesus entendeu que realmente eu não tenho esse amor ainda por ele, esse amor sacrificial. E ele até se entristece. Então Pedro entristeceu por ele ter lhe dito pela terceira vez, e não mais tu me amas de maneira sacrificial, mas sim tu gosta de mim, Pedro? Ele vai responder: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ou, parafraseando a Pedro, ele vai dizer algo como: Senhor, tu sabes que eu só consigo, por enquanto, gostar do Senhor, eu ainda não tenho esse amor sacrificial. Claro que depois, quando a gente acompanha o ministério do Pedro, a gente vai ver que ele se tornou alguém que realmente estava disposto a dar a própria vida e ser um instrumento maravilhoso nas mãos, na expansão do reino e da igreja. E Jesus novamente então fala: apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos aqui um momento de resgate de Pedro, e também um chamado de liderança, porque após cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus comissiona ele a apacentar suas ovelhas, a apacentar os seus cordeiros. Então a jornada de Pedro é um reflexo da nossa própria caminhada de fé. Todos nós enfrentamos altos e baixos, momentos de coragem e momentos de medo. Há momentos em que realmente a nossa fé ela está muito bem nutrida, mas há momentos em que nós precisamos ser nutridos pelo próprio Senhor Jesus. Há momentos em que nós precisamos ter esse encontro com Jesus e Ele precisa falar para nós e nos resgatar da onde a gente caiu. Então, assim como Pedro, nós somos convidados a responder ao amor de Jesus. Não apenas com palavras, porque Pedro até então, ele se colocava à frente dos demais discípulos, mas a gente entendia aquilo lá como sendo palavras, né? Mas com ações concretas e cuidados e serviços que nós realmente, então, irmãos, possamos aprender com Pedro, né? Que foi alvo da graça, uma graça tremenda, que resgatou ele para o ministério, e ele voltou a ser pescador de homens, e certamente um dos maiores, né? E nós conhecemos bem a história de Pedro depois disso. Lembremos que, pouco tempo depois da ascensão de Jesus, Pedro, através da sua pregação, converteu a 3.000 almas, numa única tarde. Então nós vemos aí o resgate de Jesus, né, que trouxe de volta Pedro ao ministério, e que nós também sejamos alvos de Jesus quando necessário, que nós possamos realmente ser alvos da graça, que nós possamos permitir que a graça de Deus nos restaure e nos prepare para cumprir o propósito e a missão que Ele tem para cada um de nós. E que aquilo que nos abata no meio do caminho seja vencido, não com a nossa própria força, porque muitas vezes a nossa vontade é de ir pescar mesmo, voltar, a largar tudo para trás e voltar a ser aquilo que nós éramos antes. Mas com a força do próprio Deus, que com a sua graça nos resgata e nos coloca de volta naquilo que é o propósito dEle para as nossas vidas. Que nós possamos, juntos, agradecer a Deus pela graça e pela forma como o Senhor nos conduz, apesar de nós. Que Deus nos abençoe. Passo agora